Aleluia. Quantos acham que Ele é digno? Isso. Morreu, mas o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E essa é a nossa vitória, porque o nosso Cristo está vivo. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, meus irmãos. Convido-os a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 de Mateus. Os irmãos lá depois me ajudem, quando for 15 para as 9, coloca o relógio aí, para nós não passar do horário. Esse capítulo é muito conhecido, mas foi o que nos desceu o coração. Vamos ler, acho que vou ler lá, que é a mesma, uma tradução igual, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Os irmãos podem assentar. Aquele que perseverar até o fim. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo que nós encontramos nesse capítulo profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que hão de se cumprirem. Os primeiros versículos, quando os discípulos mostram para Jesus a estrutura do templo, como que eram os edifícios do templo, Jesus diz a eles: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, não seja removida. Isso já aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, não deixou pedra sobre pedra, foi tudo removido. Então é profecia cumprida. Mas Jesus disse que também aconteceriam o surgimento de muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e que haveriam o quê? Guerras, rumores de guerra, pestes, fomes. Irmãos, isso não está diante dos nossos olhos?
como diz aí, né, o pessoal diz, só não vê quem não quer. Só não vê esses acontecimentos acontecendo quem não quer, porque é evidente, está diante de nós, está patente, né? No dia a dia a gente está vendo isso. Sabemos de regiões, de países que morrem de fome, a fome assola de forma cruel. Peste, o Covid tomou conta do mundo todo, né? Muitos de nós aqui fomos atingidos, tivemos muitos entes queridos que partiram em consequência desta peste, desta doença, e outras que estão aí, e não pensem vocês que vai parar só com o Covid, né? É sinal dos últimos dias, é sinais de que se aproxima o fim desta dispensação, chamada dispensação da graça. Estamos caminhando para o fim. Mas uma das coisas também preocupantes, e que até eu ouvi alguns apelos, até do nosso pastor presidente, esses dias atrás, falando sobre amor, até os obreiros falar mais sobre amor, e eu pensei em falar alguma coisa nesse sentido, mas aí eu me deparo aqui, Jesus falando alguma coisa sobre isso. Jesus disse, depois que ele discorre sobre todos esses sinais aí de fome, peste, terremotos, guerra, ele fala com mais um dos sinais dos últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. A gente fica assim, irmãos, nós os que temos mais anos de fé, às vezes tem gente que diz, a gente não deve ser saudosista, mas, irmãos, tem coisas que foram tão boas que não tem como não ter saudade. Não tem como não ter saudade de um tempo em que os crentes tinham muito temor a Deus. Uma das orações que a gente fazia quando dobrava o joelho, a primeira coisa que dizia, Senhor, perdoa os meus pecados, me purifica com o teu sangue, Jesus. A gente tinha tanto temor. Eu aceitei Jesus criança, e era uma criança de 10 anos, e eu tinha tanto medo de entristecer o Espírito Santo. A gente ouvia falar, não entristeçais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem sentimentos, e o Espírito Santo se entristece, e eu tinha medo do Espírito Santo, e eu andava orando, e eu orava lá na roça, Jesus, tem misericórdia, me perdoe os meus pecados. Uma criança de 10 anos, o que era isso, irmãos? Temor a Deus. O temor ao Senhor era frequente, era constante na vida dos crentes. E quando se fala em iniquidade, irmãos, é pecado de crente. Vocês sabiam que iniquidade é pecado de crente? Iniquidade é pecado de quem sabe que é errado e continua fazendo errado. Pecado consciente. Sabe que não deve, mas faz. E isso faz com que o amor esfrie, o Espírito Santo se entristeça. A operação de Deus não é a mesma quando está no ambiente em que existem estas coisas. E nós queremos, irmãos, avivamento, e queremos voltar ao primeiro amor. Mas a condição é essa, irmãos. Se a iniquidade aumenta, o amor diminui. Para o amor aumentar, voltar, é preciso contrabalancear aqui. Quanto mais santidade, quanto mais temor, quanto mais, irmãos, nós negarmos a nós mesmos, quanto mais renúncia às coisas erradas, mais o amor vai voltar ao nosso coração. O amor pelas coisas de Deus, o amor pelas almas, o amor pela evangelização, o amor por Jesus.
e pelo seu reino e pela sua obra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos já me conhecem, os irmãos sabem que eu sou emotivo, eu tenho dificuldade em entregar uma mensagem sem chorar. Mas é um choro movido pelo Espírito. Não é choro de tristeza, é choro sentindo aquilo que nós precisamos fazer. Paulo, irmãos, descreve uma lista. Eu quero que aqueles moços me ajudem lá. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Tem uma lista de pecados que fazem com que, irmãos, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Vejam lá o que diz Paulo escrevendo a Timóteo. Ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, Timóteo. Quando diz ali, irmãos, tendo aparência de piedade, está dizendo, se aparentando piedoso, crentinho, com toda essas qualidades aí, irmãos. Isso é ou não é algo que entristece a Deus, irmãos? Atitudes como esta listagem aí. Eu descrevi essa listagem na linguagem de hoje, porque e vou repetir na linguagem de hoje aqui. Lembre disto, Paulo dizendo a Timóteo: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas. O irmão está me acompanhando lá, os irmãos veem que é um pouquinho diferente, né? Mas é a mesma coisa. Muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a pais e mães, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe desta gente. Será que existe, irmãos, no meio cristão, pessoas dessas qualidades? Não é será, né? Infelizmente. Infelizmente. E isso são sinais dos últimos dias, irmãos. São sinais dos últimos dias. E quando a gente fica pensando, até dá a impressão assim, tem hora que a gente pensa quase igual a Elias: Senhor, estão morrendo os bons, acho que está ficando só
Foi domingo, acho que eu ministrei, falei sobre o profeta Elias, hoje o pastor leu aqui. A Bíblia diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas coisas, mas era um homem que tinha comunhão com Deus. Era um homem que tinha uma experiência muito viva com Deus. Um homem que tinha uma confiança no Deus que ele servia, que ele era capaz de fazer desafios que eram totalmente impossíveis se Deus não agisse. Fogo cair sobre um holocausto e consumir até a água ali. Fogo descer sobre aqueles que vinham para prendê-lo e destruí-los, né? Fogo do céu desce, eu sou homem de Deus, desce fogo e te consome. Era homem, mas tinha uma intimidade com Deus. E esse homem de Deus, depois de muita luta, vocês sabem, ele estava lá fugindo de Jezabel, e quando o Senhor aparece falar com ele, ele diz para o Senhor: Senhor, mataram os teus profetas, acabaram com todos os teus profetas, e só eu fiquei, e agora estão procurando me matar também, acabar comigo. Aí o Senhor passou para Elias uma notícia que ele não sabia, e que às vezes a gente fica pensando: meu Deus, como que estão as coisas? Eu quero dizer para os irmãos, Deus sempre tem uma reserva dele. Em meio a uma geração corrompida e perversa, Deus tem uma reserva de pessoas tementes a Ele. O Senhor disse: Elias, tem 7.000 ainda em Israel que não se curvaram a Baal, que não beijaram a Baal. Eu tenho lá 7.000 fiéis ainda, no meio deste mundo, com toda essa podridão, irmãos, com toda essa quantia de iniquidade que nós lemos aqui nessa noite, que são práticas que acontecem entre pessoas do mundo cristão, que se dizem cristão. Ainda existe uma reserva que Deus tem, de pessoas fiéis, de pessoas que servem a Deus com integridade, de pessoas que estão se preparando, esperando a volta de Jesus, que vai acontecer a qualquer momento. E o que nos alegra e o que fortalece a nossa fé, irmãos, é essa esperança viva de que o nosso Cristo voltará para tirar os seus santos daqui. Está difícil, irmãos, viver neste mundo. Está difícil viver no meio de tanta podridão. Mas se esforce, porque quem perseverar até o fim vai ser salvo. O Senhor tem uma salvação para os perseverantes. O Senhor tem algo glorioso para os perseverantes. O Senhor voltará para buscar a sua noiva gloriosa. Tito 2:11, por favor, irmão. Aleluia. Os irmãos estão esperando Jesus. Estão prontos a sofrer aqui se for necessário, para nós manter a nossa lealdade, a nossa fidelidade a Ele. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século uma vida sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Esta é a nossa esperança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Tem um hino da nossa harpa cristã que diz: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Glória a Jesus.
Agora, essa vinda de Jesus, irmãos, nós estamos num culto de ensino, e nós vamos caminhar um pouquinho aqui, dentro do tempo que nós tivemos. O arrebatamento da igreja é o evento que está para acontecer e que, desde que nós se convertemos, estamos esperando Jesus. É verdade, irmãos? Ou alguém está achando que ele não vem mais? Passará o céu e a terra, mas as suas promessas não cairão por terra. Foi ele que disse: eu vou, mas eu volto. Eu irei ao Pai preparar-vos lugar, mas se eu for, virei outra vez e vos levarei para que vocês estejam comigo. 1 Tessalonicenses, Paulo nos diz como que ele vem. 4, 16 e 17, irmão. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia. Ele vem, ele vem, ele voltará. Nossa esperança deve ser a vinda do nosso Salvador. Essa vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a primeira foi quando ele veio a este mundo nascer, se formar no ventre de Maria, e todo aquele processo, né, do Deus que se despiu da sua glória e se fez homem, e cumpriu com o projeto da nossa redenção através da sua obra na cruz. Mas na segunda vinda haverá duas fases da vinda de Jesus. A primeira fase, Jesus virá somente para a igreja. Quem vai ouvir essa voz, esse alarido, a voz do arcanjo. Eu não sei quem que é o arcanjo que vai clamar. A Bíblia só fala no arcanjo Miguel, né? Não sei se tem, né, o professor ali, não sei se é ele mesmo que vai dizer: chegou a hora. Ei, pô, vai ter alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus soando. Mas somente quem tem natureza espiritual vai ouvir tudo isso acontecer. Isso somente os salvos ouvirão, irmão. Só que para os salvos mesmo, aqueles que estão lá dos túmulos, que morreram em Cristo na fé, vão ouvir a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e ressuscitarão. E nós, disse Paulo, quem estiver vivo neste momento, Paulo esperava estar vivo, e eu também espero, mas não sei. Se eu não estiver vivo, eu vou ressuscitar também. Quem estiver vivo não vai chegar lá antes de mim, porque quem estiver vivo não vão preceder os que dormem, mas vão chegar junto, e se encontraremos com o Senhor nos ares. Eu imagino, irmãos, na minha imaginação, assim, que Jesus vem até as nuvens, e o poder de Cristo, e o poder do Espírito Santo que habita em nós, é como que aquela força magnética do ímã. Vocês já viram quando um ímã se aproxima do metal, assim? Um ímã grande, ele atrai, né, um metalzinho pequeno, e ele pula no ímã, ele salta no ímã. E assim será para aqueles que têm a natureza do Espírito, os que nasceram de novo, os que têm o Espírito de Deus na sua vida. Jesus vem até as nuvens, você está lá, porque Paulo diz que é tão rápido que é num abrir e fechar de olhos, nós nos encontraremos com o Senhor. Aleluia, glória a Deus.
O mundo está mal, o mundo está difícil, mas nós temos uma esperança. Não perca a esperança da volta de Jesus. Não brinque com a tua vida de fé, porque vale a pena batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, porque o que nos aguarda é algo glorioso. Mas então a primeira fase virá somente para a igreja, né? Não abrir e fechar de olhos, Paulo escreveu aos Coríntios, né? Virá até as nuvens, virá como um ladrão de noite. Mateus 24, 42, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 4. Virá como o noivo, né? Você lembra quando o noivo chegou lá as virgens estavam esperando, houve um brado, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Nós vamos ouvir o arcanjo bradando, eis que vem o noivo, sai-lhe ao encontro dele. Glória a Deus, não sei se serão mesmo essas palavras, meu irmão, eu imagino. Virá para os seus santos e virá secretamente. Jesus, na primeira fase, ele vem para a igreja. Se o tempo permitisse, nós leria todas essas referências bíblicas, mas os irmãos conhecem e sabem disso. Eu estou aqui só lembrando aquilo que vocês já sabem, mas dizendo para vocês, não perca a esperança, porque o noivo vem. Depois, irmãos, terá a segunda fase da vinda do Senhor, né? Jesus vem, leva a igreja, e para onde vai a igreja? Nós vamos para o tribunal de Cristo. Nós vamos no tribunal do Senhor, e no tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é o grande trono branco, irmãos. O grande trono branco vai ser bem lá para frente. Mas a igreja arrebatada vai para o tribunal de Cristo. Porque quando nós chegar lá, irmãos, o Senhor vai galardoar cada crente que serviu a Ele aqui na terra. O Senhor vai, vamos dizer assim, irmãos, vamos comparar como se fosse aqueles que disputam alguns jogos, alguma coisa, e que tem lá os vencedores. Os que vencem uma competição recebem as suas medalhas, não é assim? Recebem suas medalhas, recebem coroa de louro, né? E o Senhor, irmãos, vai colocar a sua medalha em cada crente, dará a recompensa, o galardão de como nós servimos a Ele aqui na terra. Naquele dia, irmãos, Paulo diz que vai ter três tipos de coisas, de materiais que serão aprovados neste juízo de Cristo, no tribunal de Cristo. Vai ter obras que serão classificadas como ouro, vai ter obras como prata, e vai ter obras classificadas como pedras preciosas. Mas vai ter obra, irmãos, que é madeira, vai ter obra que vai ser classificada como palha, vai ter obra classificada como feno. Porque o Senhor sabe avaliar o que nós fazemos aqui, irmãos. As pessoas, né? O pastor Eloir confia em nós, os obreiros nos delegam algum trabalho para fazer. O teu pastor na congregação confia em você e te dá lá você diante de um departamento para trabalhar. E o Senhor sabe como você está cuidando disso, daquilo que te foi confiado. Como você está servindo ao Senhor, com que integridade, se você é fiel a Ele, se você é fiel à sua palavra, se você é fiel aos ensinamentos que você recebe, ou se você faz isso porque eu tenho que fazer, porque fui colocado aqui, eu sou obrigado, eu vou no culto porque senão me cobro, né? O Senhor avalia tudo, o Senhor está vendo tudo, e no tribunal todas as nossas obras vão passar pelo crivo divino. E alguns vão sair de lá que você nem imaginava, mas meu Deus,
olha, está com medalha de ouro, irmãozinho. E outros, irmãos, as obras se queimarão, não vai ter permanência. Vai sair dali envergonhado, porque aparentemente era para ter uma recompensa melhor. Mas tem uma vantagem, irmão, você está no céu, aleluia. Você chegou no céu, é claro que daí você vai ir para a mesa das bodas do Cordeiro. Você sai do tribunal de Cristo, você vai para as bodas do Cordeiro. Depois de todos já honrados, de todo mundo já receberam os seus galardões, agora o noivo vai dar a festa, porque a noiva chegou, aleluia. A festa do noivo, que o noivo tem preparado para a sua noiva, a festa das bodas do Cordeiro. Você imagina, irmãos, as miríades de anjos nos servindo lá no céu, naquela glória, naquele louvor, naquele ambiente de festa espiritual. Nós fazemos uma festa aqui quando Deus se manifesta, já, irmãos, fica tão gostoso que a gente perde até a pressa de ir embora, né? Quando o ambiente está bom mesmo, irmãos, a gente perde aquele negócio. Tem umas pessoas que é muito apressado para ir embora, mas quando você está envolvido num ambiente muito glorioso, você acaba a pressa. Lá, irmãos, é tão glorioso. Você imagine, aleluia. Glória a Deus. Oh, eu chego às vezes a orar: Senhor, se for para me fazer alguma coisa para perder o céu, pode me levar antes, Senhor, antes que isso aconteça. Porque se eu morrer aqui fisicamente, com a eternidade garantida, irmãos, eu estou bem. Como diz Paulo, estar vivo pelos irmãos, eu sei que vale a pena, mas estar lá com o Senhor é bem melhor do que estar aqui. Portanto, irmãos, alguém que já passou, está com o Senhor, não fique, sei lá, muriando, se você tem certeza que ele estava bem com Jesus, porque ele está bem melhor. Nós estamos na batalha aqui ainda correndo riscos, mas eles já venceram pelo sangue do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Enquanto, irmãos, nós estamos no céu, fazendo festa, o mundo está passando pela grande tribulação. Estão aqui sob o governo do anticristo, o grande líder que vai surgir depois do arrebatamento da igreja. Vai aparentar, assim, no primeiro momento, virá até resolvendo muita coisa, porque ele virá no poder e na eficácia de Satanás, e ele fará prodígios. A besta fará coisas tremendas, diz a Bíblia, que vai conseguir enganar o povo judeu, que eles chegarão a pensar que este é o Messias que eles esperam. Jesus veio já, né? E João registrou que ele veio para os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Eles não receberam, mas nós recebemos Jesus. Amém, irmãos? Enquanto eles esperam Jesus vir nascer aqui, o Messias, nós estamos esperando o Rei dos Reis, que vem nos buscar para estar com Ele para sempre. Aleluia. Não está na hora, irmão? Veja lá, se tiver, põe esse relógio, que eu não quero passar do horário. Essa área aqui é tão... Ih, meu Deus, está mandando ir parando. Grande tribulação na terra, governo do anticristo. Depois disso, a chamada batalha do Armagedon. Vai acontecer, irmãos, um ajuntamento. A
Bíblia fala que terá um ajuntamento nessa batalha de 200 milhões de soldados. Vocês imaginam o que é isso, irmãos? Acampados ao norte de Israel, pronto para exterminar com o povo judeu e com aqueles que ainda confessam o Senhor. Aí, neste momento, Jesus chama a igreja que ele arrebatou. Miríades de anjos, ele virá com, Judas escreveu dizendo que ele é vindo do Senhor, com seus santos e anjos. E o Senhor vem para salvar a nação de Israel. Seus pés pisarão sobre o monte das oliveiras. O monte se fenderá, se formará um grande vale, né? E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que nessa segunda fase, ele virá então para julgar as nações que se levantaram contra o Israel e o seu povo. Pisará os seus pés no monte das oliveiras. Todo olho verá. Na vinda que ele vem para a igreja, irmãos, ele vem como um ladrão. Nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Mas na segunda fase, todo olho verá. Diz que até mesmo aqueles que o transpassaram verão ele descendo com poder e grande glória. Aleluia. E aí ele está vindo como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Zacarias 14:9 fala disso, né? Virá com os seus santos, Judas diz isso, e também virá daí publicamente, todos verão o Filho de Deus, o Salvador, vindo estabelecer seu reino. A besta e o falso profeta serão presos, lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Satanás, a antiga serpente, será preso. E Cristo vem aqui, irmãos, e estabelece o seu reino milenar na terra. E a igreja de Cristo, irmãos, e os santos reinarão com ele. Eu quero dizer para você, irmão, vale a pena ser crente. Vale a pena servir a Deus. No reino milenar de Cristo, irmãos, nós estaremos fazendo parte do reino. O mundo todo será governado por Jesus. Não será apenas um país, como o caso nosso, Brasil. Será o mundo todo. E a Bíblia diz que os santos governarão com Ele. Reinarão com Cristo. Você já pensou, irmão, que às vezes os irmãos aqui se candidatam a carguinho de vereador, lutam, batalham para ser um vereadorzinho na cidade. Naquele dia, quem sabe, lá vamos ter um cargão no reino de Cristo aí, ó, sem sacrifício, nomeado pelo Rei dos Reis e Senhor. Você foi fiel até o fim. Você perseverou até o fim. Vem, filho, você vai governar lá o Rio Branco do Sul, vai governar o Itapiruçu. Eu estou só citando, sim, mas eu sei que nós faremos parte desse reino glorioso, né, irmãos? Estar com Cristo será muito glorioso. Esteja em pé comigo, irmãos. Não esqueçam, fuja dessas coisas. Paulo disse a Timóteo: fique longe de gente que comete iniquidade, irmãos. Aquela listagem, leia lá em casa, tranquilamente, vendo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, ali tem uma lista tremenda. E diz que gente que professa a fé comete essas coisas. Mas nós estamos aqui, irmão, nos preparando para ir para o céu. Assim como é santo aquele que nos chamou, vamos procurar ser santo, irmãos. Vamos desenvolver a santificação em nossas vidas, porque o Senhor virá buscar um povo seu, um povo santo, um povo de boas obras. E quem perseverar até o fim será salvo. Amado Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Nós falamos um pouquinho, Senhor, sobre alguns sinais
que apontam para a tua vinda e para o fim dos tempos. E dentre as coisas que destacamos, Senhor, nós falamos um pouco sobre a multiplicação da iniquidade, que infelizmente, Senhor, invade o meio cristão, invade as camadas religiosas e que tem causado um esfriamento espiritual. Muitas igrejas, por causa da multiplicação da iniquidade, estão infelizmente mortas espiritualmente, mas nós acreditamos que aqui tem um remanescente santo que te serve a ti, que espera a tua vinda, que está se esforçando e que perseverará até o fim. Senhor, nos ajuda a não esquecermos, não apagarmos a esperança, a chama da esperança da tua vinda, do fim, da volta do Senhor. Nós oramos, meu Senhor, em nome de Jesus.